Há milênios, nas páginas da antiga narrativa bíblica, emerge uma figura extraordinária que transcende as limitações de sua época e desafia as expectativas sociais. Débora, a profetisa e juíza de Israel, personifica a complexidade e a coragem que se entrelaçam na trama da redenção divina. Sua história, registrada no livro de Juízes, não é apenas um relato de batalhas e vitórias, mas uma celebração da voz feminina no discernimento espiritual e na liderança. Nesta jornada, exploraremos os feitos notáveis de Débora, desde suas sábias sentenças, sob a palmeira de Débora, até seu chamado para a batalha ao lado do relutante Baraque. Com ela, testemunharemos a poesia de seu cântico, uma expressão vívida de gratidão pela intervenção divina que moldou os destinos de Israel. Este é o relato de uma luz profética que brilhou em tempos sombrios, uma luz personificada na mulher cujo nome ecoa através dos séculos. Débora, a abelha laboriosa. Antes de continuar, ajude o canal a crescer. Deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. Assim o YouTube começa a divulgar o vídeo para mais pessoas assistirem. Débora, a profetisa casada com Lapidote, cujo nome em hebraico significa abelha laboriosa, era uma figura de autoridade e sabedoria em Israel. Sentada à sombra de uma palmeira que mais tarde levaria seu nome, ela resolveu conflitos discernindo a voz de Deus, como registrado no memorável episódio em Juízes. Débora convocou Baraque para liderar o povo em batalha, quando ele hesitou, insistindo em sua presença. Ela assegurou a vitória a Baraque, mas profetizou que a honra da conquista seria de uma mulher, cumprida quando Jael triunfou sobre Sísera. A habilidade de Débora para a poesia e louvor a Deus também é evidenciada em seus salmos, uma raridade naquela época de domínio masculino na escrita das Escrituras. A presença de Débora como escritora de salmos lança luz sobre a percepção da natureza intuitiva e espiritual feminina, em meio a uma tradição predominantemente masculina. Personalidades como Jó, Isaías e o rei Ezequias também contribuíram com salmos, mas a prática de encadear profecia à música era uma arte quase esquecida, mantida viva por líderes inspiradores como Moisés, Samuel, Saul, Eliseu e Davi. O Cântico de Débora, possivelmente a mais antiga peça literária da Bíblia, oferece um retrato vívido da civilização israelita do século X a.C. Segundo a tradição rabínica, Débora também se dedicava à manutenção das lâmpadas do tabernáculo, simbolizando a luz e a direção divina em tempos de trevas. Em um desses períodos sombrios narrados em Juízes 4, Israel se desviou dos caminhos de Deus e sofreu sob o jugo de Jabim, rei de Canaã, por 20 anos. Em meio ao sofrimento e ao clamor por libertação, Débora emergiu como uma líder enigmática, uma tocha de esperança e coragem para guiar Israel conforme a sabedoria de Deus. Com a morte de Eude, a maldade se alastrou novamente entre os israelitas, e o Senhor permitiu que Jabim, rei de Canaã, tomasse controle sobre eles. Sísera, comandante do exército de Jabim e seus 900 carros de ferro, impôs uma opressão cruel sobre Israel. Em desespero, o povo clamou ao Senhor. E foi então que Débora emergiu como juíza e líder espiritual. Ela exercia sua liderança em Efraim, resolvendo disputas e restaurando a justiça sob a palmeira de Débora. O povo buscava sabedoria e direção, cumprindo o que está escrito em Juízes 4, versículos 1 a 5, onde sua história e seu papel como mensageira de Deus são introduzidos. Débora, em sua posição singular, não apenas interpretava a vontade de Deus para situações específicas, mas também instruía outros a seguir o caminho divino. Curiosamente, foi ela quem convocou Baraque para a batalha, como descrito em Juízes 4, versículos 6 e 7, mostrando o dinamismo do papel profético em ação direta. Através de Débora, Deus revelou a Baraque o plano divino e seu papel nele, ecoando a parceria descrita por Paulo em suas epístolas, onde Deus trabalha soberanamente,
mas também convoca seus seguidores à ação. A hesitação de Baraque e a batalha sem Débora, e a resoluta resposta dela, ilustram um fascinante diálogo entre fé e ação. A narrativa de Débora e Baraque em Juízes 4 revela a interação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, onde Deus estabelece o caminho, mas espera que seus servos caminhem nele. O pedido de ajuda de Baraque e a pronta resposta de Débora destacam a importância da coragem e da liderança feminina na história da redenção. Ao refletir sobre essa história, somos lembrados da poderosa afirmação de Paulo de que estamos trabalhando juntamente com Deus. Muitas vezes, esperamos passivamente por um movimento divino, quando, na verdade, somos convocados a tomar a iniciativa, como fez Débora, que não apenas guiou Baraque, mas também a nação de Israel para a vitória e a libertação prometida por Deus. Débora, ao acompanhar Baraque, enfrentava não apenas exércitos, mas também a inércia espiritual de um líder hesitante. Não será tua a honra, disse ela, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4, versículos 8 e 9. Destacando esse momento decisivo. A intrínseca conexão entre obediência e honra na economia divina é evidente, e a recusa de Baraque em liderar sem Débora não apenas adiou a ação, mas também alterou o curso da vitória, direcionando a glória para Jael, a verdadeira heroína da batalha que se seguiu. Baraque, convocando as tribos de Zebulon e Naftali, seguiu para o confronto com seus 10.000 homens, com Débora ao seu lado. A Bíblia nos conta em Juízes 4, versículo 10, como Eber, o queneu, afastou-se dos demais cananeus, sinalizando uma mudança iminente nos eventos. Sua escolha de acampar perto de Quedes teve implicações estratégicas para o que estava por vir. Ao saber da movimentação de Baraque, Sísera convocou todas as suas forças para o rio Quizon, preparando-se para a batalha com seus carros de ferro, símbolos de poder e opressão. A narrativa não apenas relata a coleta de forças, mas também o posicionamento tático, que antecede a intervenção divina. Vai, declarou Débora, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Não será o Senhor quem irá adiante de ti? Juízes 4, versículo 14. A pergunta retórica de Débora não apenas reforça a promessa de Deus, mas também desafia Baraque a agir em fé, confiando na soberania divina e na orientação providencial. O cenário está montado para a batalha, e a intervenção divina se manifesta de maneira surpreendente. Deus, mais uma vez, usa elementos aparentemente insignificantes para confundir e derrotar os poderosos. O desdobramento da história em Juízes 4, versículos 15 e 16, destaca o papel estratégico da natureza e a colaboração entre o divino e o criado. Enquanto Baraque liderava seu exército, Deus lançava confusão entre as fileiras de Sísera, virando a maré da batalha. A história atinge seu ápice quando Sísera, vendo a derrota iminente, foge a pé e encontra refúgio na tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu. Jael, em uma reviravolta surpreendente, o acolhe. Mas enquanto ele descansa, ela executa um ato ousado e decisivo. Usando habilidade e coragem, Jael martela uma estaca pela têmpora de Sísera, fixando-o ao chão e selando a vitória que Débora e Baraque haviam buscado. O cumprimento da profecia de Débora em Juízes 4, versículo 9, ressoa com significado simbólico. A honra da vitória foi para uma mulher, mas não aquela que os homens esperavam. O cântico de Débora em Juízes 5 celebra a colaboração entre Baraque e as tribos de Israel, mas destaca a extraordinária ação de Jael como a peça final que assegurou a vitória. O cântico de Débora, registrado em Juízes 5, é uma expressão vívida de gratidão e adoração a Deus pela vitória. A poesia rica e descritiva do cântico reflete a emoção do momento e ressalta a ação poderosa de Deus em favor de seu povo. O cântico não apenas celebra a vitória militar, mas também destaca a intervenção divina ao longo da história de Israel. A liderança de Débora e o subsequente cântico
ilustram a capacidade única das mulheres de desempenhar papéis significativos na história da redenção. Débora não apenas liderou com sabedoria e discernimento, mas também foi uma inspiração para outros, desafiando as expectativas sociais de sua época. Sua história nos lembra que Deus chama e capacita pessoas, independentemente do gênero, para desempenhar papéis essenciais em seu plano redentor. O legado de Débora perdura como um testemunho duradouro da fidelidade de Deus em capacitar líderes improváveis para cumprir seu propósito. Sua história desafia as limitações impostas pelo tempo e cultura, inspirando homens e mulheres a ouvir a voz de Deus e agir corajosamente em obediência. Débora, a profetisa e juíza, permanece como uma luz brilhante na narrativa bíblica, lembrando-nos da diversidade de dons e chamados que Deus concede a seu povo para a edificação do corpo de Cristo. Somos quase 500 inscritos aqui no YouTube, e se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se e deixe o like nesse vídeo. Eu peço que me ajudem a chegar nos 1000 inscritos. Vou deixar uma indicação de vídeo para vocês continuarem assistindo